Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui com vocês novamente para compartilhar uma palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre um tópico aqui que são os primeiros discípulos, né? Esse tópico está em Marcos, né? No Evangelho de Marcos, que vai do versículo 16 ao versículo 20, né? São 4 versículos aqui, que são 4 versículos que aparentemente parece ser assim uma coisa muito trivial, muito simples, né? Mas que tem um significado muito profundo, né? Porque o Senhor Jesus, quando iniciou seu ministério, depois de ele ter sido batizado lá por João, e que ele veio buscar os seus seguidores, ele começou por esses dois aqui, né? E a Bíblia fala que ele começou buscando os primeiros pescadores de alma, né? E nada mais justo do que ele justamente encontrar esses irmãos que eram pescadores, né? Que foi o caso aqui, né? De João, de Tiago, né, que eram irmãos, e de André e de Simão. Então vamos lá. Então vou ler para vocês aqui, começando aqui do versículo 16 até o 20. Enquanto isso, eu quero te pedir para que você se inscreva no meu canal, que você compartilhe essa palavra, para que essa palavra entre também, que ela seja absorvida por pessoas, por irmãos que precisam, né? Porque nós somos pescadores, estamos aqui tentando pescar as almas para o Senhor Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Salvador. Ele nos salvou, ele deu para nós esse encargo de também buscarmos outros que não ouviram a sua palavra, né? Eu tenho escutado muita palavra do Senhor e graças a Deus isso tem criado um renovo no meu coração. E a palavra de Deus nada mais é do que o alimento espiritual, o alimento que a sua alma, que o seu espírito precisa. Porque à medida que você vai recebendo essa palavra, recebendo esse alimento espiritual, você vai sendo nutrido, e isso vai te fortalecer e você vai entender mais e mais das coisas do Senhor, né? Isso é independente de igreja. Tem muita gente que, quando a gente começa a falar da Bíblia, falar dessas coisas que outras religiões não têm costume, né? Porque tem muitas religiões por aí que eles têm tipo uma seita, né? A missa, né? O culto deles é simplesmente uma regra, uma lista de regras, né? Uma lista de comportamentos, né? E eles não pregam a palavra do amor, eles não pregam, muitas vezes eles não pregam esse amor imensurável que o Senhor Jesus tem por nós, tem por nós. E ele não busca que nós sejamos perfeitos, ele não busca que nós sejamos os melhores, não. Ele busca os nossos corações, ele quer saber se nós estamos preparados para recebê-lo. Ele quer fazer parte das nossas vidas, mas para isso precisamos abrir nosso coração, precisamos receber a palavra, para que nós sejamos nutridos e possamos ter um entendimento desse mundo espiritual, que é o mundo que nós vivemos hoje, vivemos no mundo da carne, mas nós temos um outro mundo, que é o mundo do espírito, e é esse mundo que nós iremos um dia, porque dentro de nós habita um espírito. Nós somos espírito. Não sei se você sabe, você pensa que você é carne, não, nós estamos aqui temporariamente. Essa carne não nos pertence, esse mundo não nos pertence. Já foi lá atrás, quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou o jardim e colocou eles lá, era do homem. Isso tudo era do homem, esse planeta era do homem. Eu creio que nós éramos para estar aqui ainda no jardim do Éden. Mas esse jardim foi dado para Satanás, né? Foi dado através de Adão. Mas aí veio um outro homem, Jesus Cristo, que nos resgatou. E esse Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, ele está querendo dizer para nós todos os dias através da palavra que não é aqui que nós vamos ficar, que ele tem uma coisa muito mais elevada para nós, que nós vamos viver num ambiente muito melhor. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, o nosso Deus, tem muitas promessas, muitos brindes, muitos presentes que quer nos dar, que não está nem escrito isso, não está nem escrito e é imaginável você imaginar o qual você vai receber de presente, de galardão, de reino, de coroa, para governar. Só que você fica na impressão que, porque você não vai em carne, aí você não vai ter um Camaro, você não vai ter uma televisão de LED, você não vai ter muitas coisas que tem nesse mundo, meu irmão, não se preocupe. Quando você estiver no outro plano, quando você estiver ao lado do Senhor Jesus Cristo, você vai ficar tão maravilhado que você não vai se preocupar com mais nada que viveu nesse mundo aqui, você vai querer saber das coisas do céu. Até porque o Senhor está nos convidando
para que sejamos reis. Iremos governar. Nós não ficaremos, não imagine que quando a gente morrer, a gente vai ficar lá no céu tocando harpa, ouvindo o anjo cantar, aquelas coisas todas, tipo assim, uma vida monótona, né? Uma vida sem sentido. Não. Você vai ter uma vida com muita responsabilidade, com muito encargo. Você com certeza vai ter bastante movimento. Não preocupa não que o seu tempo vai ser bem preenchido. E eu garanto a você que você não vai se sentir que vai estar entediado. Não, vai ter muita coisa. O reino do Senhor, eu creio que depois da nossa morte, quando o Senhor Jesus voltar, na nova dispensação do reino, eu creio que muitas coisas irão acontecer. O Senhor Jesus, né, que é o nosso rei, ele não vai parar simplesmente em findar todas as coisas e estarmos um dia na presença dele, né? Nós que cremos na palavra dele, estarmos na presença dele, e os outros que não creem estão no inferno e pronto, acabou. Não, aí vai viver o resto da vida lá no calabouço, lá no inferno, os que estão no inferno, e os que estão na glória vão viver só lá uma vida calma, tranquila. Não, você vai ter encargos, você vai trabalhar bastante. O Senhor vai precisar de nós, que nós sejamos cooperadores dele. Ele talvez não precise tanto assim, necessariamente, que ele não possa fazer tudo o que ele quer, mas ele quer que nós sejamos colaboradores. Por isso que eu peço que você se inscreva no meu canal, que você compartilhe essa palavra, que você dê aquele joinha, que você comente, que isso vai ser muito importante para que o YouTube, os algoritmos do YouTube entendam que é relevante, né? Então, e eu vou falar aqui sobre Marcos, como eu te falei, capítulo 1, versículo 16 ao 20, né? E o tópico é os primeiros discípulos. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Entendeu? Eles eram pescadores, como eu te falei. E aqui, o Simão é o Simão Pedro, né? O Simão, depois o Senhor Jesus muda o nome dele, que vai ser Pedro, né? Ou seja, Cefas, né? Ou seja, a pedra fundamental da igreja hoje é Pedro. A chave dos céus foi dada a Pedro, né? A Bíblia fala, reafirma isso, e muita gente também já sabe que Pedro tem a chave do céu, né? Tanto que tem aqui na Terra muitas brincadeirinhas sobre Pedro, sobre a chave, né? Aquela coisa toda que você já conhece. Mas é verdade, Pedro, né? Ou seja, Simão e André são os primeiros discípulos que o Senhor vê na praia, quando o Senhor Jesus está caminhando, e o Senhor Jesus os aborda, e eles, de imediato, nem questionaram quanto é que ia ganhar de salário, quanto é que não ia ganhar, quantas horas de trabalho ia ter por dia, né, se ia ter hotel, alimentação, né, como muita gente pergunta quando você vai buscar alguém. Eles não perguntaram nada disso, simplesmente eles seguiram o Senhor, né? Quando o Senhor chamou, eles obedeceram imediatamente, ou seja, foram levados pela aquela luz que os chamou e depois os guiou. E Jesus lhes disse, né, venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Tá vendo aqui? Versículo 17. No 18, no mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Não questionaram nada. Não perguntaram quanto seria o salário, não perguntaram quantas horas ia trabalhar por dia, nem se ia ter hotel ou alimentação. Nada disso eles perguntaram. Não questionaram o Senhor e o seguiram. Versículo 19. Pouco mais adiante, Jesus viu na mesma praia ali, ó, um pouco mais para frente, que aquela região era a região de pescadores. Eles estavam todos na praia, né? Já viu aquelas praias que você passa lá e tem aquela orla grande, tem uma barca aqui, tem um barco lá na frente. Então, o Senhor Jesus encontrou um barco lá na frente, né? E eles estavam consertando redes, né? Aqui a Bíblia fala, pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando as redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Você vê, eles também eram pescadores. Só que eles eram os pescadores que eles tinham um pai. E o pai deles estava lá que era Zebedeu. E os seus empregados, o pai dele, isso quer dizer que o pai dele tinha um determinado patrimônio, né? O barco dele devia ser um barco talvez melhor do que o de Pedro e de que Simão e de que André, né? Talvez, porque o Zebedeu tinha funcionários, né? Como a Bíblia falou aqui, ele deixou o pai dele com os funcionários. Mesma coisa, os dois também não questionaram nada, não discutiram nenhum tipo de contrato, não perguntaram quantas horas vão trabalhar por dia, qual era o salário, e nem se ia ter hotel alimentação, e nem como iam andar. Simplesmente eles seguiram o Senhor. Então, meu irmão,
O que isso quer dizer? O Senhor Jesus, quando ele começou o seu ministério, você sabe que a Bíblia fala que ele, ao total de discípulos deles, que depois se tornaram apóstolos, né? Não foi de imediato. Se tornaram apóstolos depois, né? Quando eles já estavam formados. Ou seja, durante 3 anos, o Senhor Jesus andou na terra falando e ensinando a palavra de Deus, essas escrituras, e a partir dali, além de ensinar todas as escrituras também para eles, apesar de tudo, os judeus todos conheciam as escrituras, mas o Senhor Jesus, todos esses ensinamentos que ele dava, ele tinha também um contexto um pouco do Primeiro Testamento, porque o Primeiro Testamento para nós hoje não é válido. Nós vivemos hoje no Segundo Testamento, que é a dispensação da graça. É o favor imerecido que o Senhor Jesus nos dá todos os dias sobre nós, sem nós merecemos. Mas ele usava sempre também o Primeiro Testamento, a Primeira Aliança, até porque eles estavam vivendo aquela Primeira Aliança. Eles, na verdade, não entendiam ainda que o Senhor Jesus era a Segunda Aliança. Eu estou falando para vocês sobre nós hoje. Mas lá naquela época, quando o Senhor estava lá, eles viviam na Primeira Aliança. Mas o Senhor já estava ensinando a eles, dando os ensinamentos, fazendo uma formatura para eles sobre a Segunda Aliança, que estava sendo feita a partir dali, que ia ser feita através do sangue derramado. É tanto que ele falou várias vezes para o discípulo que ele ia ser entregue aos escarnecedores. Eles iam ser entregues como se chama, aos seus próprios assassinos, né? E ele seria traído, que foi tudo que aconteceu. O Senhor Jesus já sabia tudo, porque ele já tinha um filme de tudo, né? E esse filme ele já tinha assistido de trás para frente, de frente para trás, de tudo que é jeito. Então, isso é a sua vida hoje, e é a minha vida hoje. O Senhor Jesus sabe das nossas vidas. E ele já me escolheu como escolheu você também. Mas às vezes você não entendeu ainda esse encargo que você tem no ministério do Senhor. E às vezes você resiste e você não quer vir. Mas o Senhor, Você sabe que quando o Senhor derramou o sangue, todo o sangue dele na cruz, e ele foi moído na cruz, ele foi por nós, né? E nesse encargo que ele fez isso, o que ele fez? Ele já nos ungiu profeta e sacerdote. Todos nós somos profeta e sacerdote. O que é profeta? Profeta é aquela pessoa que vai profetizar, falar coisas que vão vir no futuro sobre determinada pessoa ou determinada situação. Tem pessoas que vão desejar mal para você, tem pessoas que desejam bem, né? Tem pessoas que diz Deus te abençoe a você e sua família, e que Deus cuide de você. E tem gente que diz assim, desgraçado, eu vou te entregar na mão de Deus, por isso, por aquilo. Então, tem vários corações aqui hoje, mas o Senhor, nessa dispensação, ainda está dando oportunidade a você, para que você não resista, pare de resistir, venha para o reino do Senhor, aceite esse encargo agora, porque você é profeta, você é sacerdote, e você não precisa ter uma pós-graduação. O Senhor Jesus, quando começou o ministério dele, aqueles discípulos, eles não tinham pós-graduação de nada, eles eram pescadores. E, no entanto, alguns deles escreveram livros, escreveram evangelho, né? Nós temos hoje 4 evangelhos, que é o de Marcos, o de Mateus. Mateus é o primeiro, logo que não começa, quando você começa a ler o Segundo Testamento. Mateus está logo, logo no início. Aí vem depois Marcos, Lucas, né? E João. Todos eles. Mas o de Mateus eu considero o mais importante. Por quê? Porque tudo que Mateus fala também encontra-se nos outros evangelhos. Talvez de uma forma diferente, com palavras diferentes, a depender da interpretação de cada religião, de cada Bíblia, mas o contexto é um só. O contexto é um só. Mas todas as revelações dos outros estão já no de Mateus, né? Os outros, na verdade, são praticamente afirmatórios. Mas tem alguns que tem livros lá mais na frente que dá um contexto maior. Mas então, e eles foram, o Senhor Jesus os escolheu para serem pescadores de alma, como hoje. De repente o Senhor Jesus te escolheu para você ouvir essa palavra, para você colocar na sua mente que já é o momento de você começar a se preocupar com o seu galardão, com o seu ministério, que você tem que se preocupar com as coisas do Senhor, que você tem que se preocupar em se voltar para a casa do seu Pai, que você tem que se preocupar em ter um coração contrido e olhar para o Senhor. E olhar para o Senhor que eu estou falando não é você vir religiosamente, fazendo sacrifícios, praticando algumas ordenanças, querendo ser santo mais do que todo mundo. Não, venha normal, venha como você está. O sangue ele é suficiente para te lavar. E quando você vier, não se preocupe com lei, não se preocupe com nada, porque o Senhor vai escrever no seu coração.
Tudo que você vai precisar fazer, o Senhor vai escrever no seu coração. E aí você vai começar a engatear, vai começar a ser nutrido pela palavra. É importante que você leia e compartilhe e ouça a palavra do Senhor. E eu te aconselho você a começar a ler a Bíblia, né? Se você quiser e você puder, comece lendo pelo Segundo Testamento, Segunda Aliança, que é para quando você lê o primeiro, não estou dizendo que você não deve ler o primeiro, tem que ler também o primeiro, mas praticamente o primeiro não é para nós. Toda aquela primeira aliança não é para nós hoje. Mas serve de advertência, serve para nos edificar. Então, comece pelo Segundo Testamento, porque quando você lê o Segundo Testamento, quando você for ler o primeiro, você vai estar com a chave. E a chave é Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, ele está desde a fundação do mundo. A Bíblia fala que ele está desde a fundação do mundo. E é reafirmado nos evangelhos do Senhor. Você entendeu? Então, meu irmão e minha irmã, creia nessa verdade. Você é um pescador de almas. Você é um Pedro. Você é um André. Você é um Tiago. Você é um João. Então, compartilhe essa palavra. Leia a Bíblia, tá? E creia nessa verdade. O Senhor te ama. O Senhor, tudo que Ele fez foi por nós hoje. Hoje nós somos o povo mais abençoado que existe na face da terra, porque nós somos as outras nações que o Senhor saiu, que o Senhor mandou os seus discípulos, que depois são considerados apóstolos, que Ele enviou todos eles para pregar para nós. E eu estou pregando para você também hoje, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com vocês. E até um outro momento, se assim Deus nos permitir, tá bom?